Olá, boa tarde. Quero aproveitar esse tempinho que tem aqui agora antes de começar o consultório para falar de um caso que eu atendi ontem no ambulatório escola da universidade, um caso bastante bonito que o CAPES enviou para ajudar na elucidação diagnóstica e foi uma oportunidade muito interessante. O aluno pôde participar. Ele me falou já que viria uma paciente que tinha sido investigada na clínica médica, fez todos os exames, que tinha muitas queixas e a mulher tinha regredido de capacidades e se tornado praticamente dependente dos cuidados do marido e eles não estavam sabendo o que fazer, que já tinha sido tentado várias medicações, várias abordagens, mas a paciente não se adaptava, disse a paciente não aceitava tomar nenhum medicamento, sempre ficava pior e a paciente foi chamada. Eu vou mostrar a história aqui na minha tela para vocês, ocultando o nome da paciente, mas assim que a paciente entrou, eu pude verificar na faces dela, que o leigo chama de semblante, eu já pude verificar o diagnóstico, que são coisas que a gente tem dificuldade de explicar, mas depois que a gente tem muitos anos clinicando, a gente consegue perceber de pronto, mas o colega que faz o CAPS não tem toda essa experiência, teve dificuldade e a gente pôde indicar a terapêutica diante do diagnóstico suspeitado, e é claro que só com a evolução do quadro que a gente vai ter mais certeza, mas o quadro está bastante típico. Eu vou mudar aqui a imagem para a gente ver aqui na minha tela o histórico. Eu vou pedir licença e vou ler brevemente aqui o histórico, né? A paciente tem 54 anos, casada, foi levada pelo marido, vem encaminhada do CAPES para avaliação diagnóstica por quadro doloroso e de emagrecimento que se instalou há cerca de 6 meses. O esposo conta que criou 2 filhos com ele, perdeu 2 filhos, tiveram 2 perdas, né? Trabalhava em casa e na roça. Não teve enfermidades e agora começou com epigastralgia, dores de estômago. Investigada, tinha uma gastrite que foi tratada, não melhorou, evoluindo com emagrecimento e dores nos membros inferiores. Trouxe os exames de sangue, de endoscopia digestiva alta e eletrocardiograma, todos estáveis, todos normais, apenas gastrite leve. Ao exame, já notei ao adentrar no consultório a face típica para a psicose e em seguida, ao orientar a gravidade e prognóstico ruim da doença, ela manteve a face de indiferença afetiva. As queixas giram em torno de aspectos físicos ruins, emagrecimento, incongruentes com a realidade fática, né? Caracterizando um delírio nihilista. A minha hipótese diagnóstica foi esquizofrenia simples, porque ela não tem o quadro de alucinações e persecutoriedade clássicos da esquizofrenia paranoide. A minha conduta foi indicar o início de neuroléptico clássico intramuscular, simples primeiro, e se houver boa aceitação médica, né, não tiver efeitos colaterais graves, fazer a mesma medicação de depósito intramuscular na forma de decanoato. E a manutenção vai ser a critério médico conforme for a evolução da paciente. E aqui eu escrevi para o colega do CAPES dar seguimento, né? Sugiro ao CAPES, primeiro, fazer Aldol 5 mg intramuscular, aguardar pelo menos um dia e, se não houver distonia ou parkinsonismo grave, fazer o haloperidol decanoato, talvez 2 ampolas ao mês inicialmente, pode ser suficiente. A paciente está com cerca de 50 quilos, a paciente está magra, né? Segundo passo, fazer laudo de incapacidade temporária para o INSS, sugerindo 6 meses para uma possível
possível melhora, mas a melhora é remota. Um quadro desses é bastante grave. Geralmente esse paciente resolve as queixas dolorosas, né? Esse delírio nihilista de que ela estaria adoecida dos intestinos e do estômago, mas a falta de pragmatismo e embotamento afetivo, essa incapacidade gerada pela doença, os sintomas negativos, a gente não tem potencial das medicações para resolver isso. Terceiro passo, se não puder fazer o decanoato, porque vá que faça efeitos colaterais com o aldol simples, que vai fazer inicialmente, se fazer o laudo de medicamentos especiais, né, optando-se pela quetiapina ou então pela olanzapina, que são as medicações de alto custo, para se fazer quando o paciente não vai bem com a medicação mais clássica e disponível em tempo integral na farmácia básica do SUS. E quarto, o prognóstico é reduzir essas queixas físicas dolorosas, né, que são, no caso, os delírios da paciente, mas se manterá a avolia, a falta de vontade, o embotamento afetivo e essa falta de pragmatismo que tornou a paciente dependente do marido. Então, esse aí é o caso, é bastante interessante do ponto de vista médico, mas muito triste, muito penoso se dar essa notícia para a família que a doença é incapacitante. Eu vou voltar a imagem para a gente aqui, para conversar melhor sobre isso. Então, assim, às vezes é um pouco duvidoso, assim, mas por que se fez esse diagnóstico? Bom, a gente vendo a paciente, a gente verifica faces de medo na paciente, mais o histórico de uma paciente que tinha capacidades produtivas. Ela se casou, ela teve filhos, ela efetivamente criou os filhos, ela trabalhava em casa e trabalhou fora de casa como rural, na roça. Então ela era uma paciente funcional. E nos últimos 6 meses passou tudo a girar em torno desses sintomas e foi feito investigações médicas com exames de laboratório, exames de imagem, exames elétricos, e nada é encontrado que justificasse esse quadro. Por que a paciente está emagrecendo? Porque a paciente está deixando de comer. E perguntei sobre tudo isso, ela nega, mas às vezes esses pacientes até se alimentam mal porque eles desenvolvem um quadro persecutório e acreditam que alguém esteja envenenando a comida deles, então passam a se alimentar mal. E por que esse quadro não é simplesmente uma somatização ou um quadro de hipocondria, que é mais conhecido? Porque na hipocondria e na somatização, o paciente não evolui com incapacidade. É ele que se move atrás das consultas e dos exames e ele continua funcional nas coisas dele. Claro, acaba tendo perdas porque tem muitas ausências ao trabalho para consultar médicos, consultar especialistas, fazer exames, mas o paciente não perde a funcionalidade e também não tem, na hipocondria e na somatização, que são transtornos de ansiedade, não tem o embotamento afetivo. O paciente se mostra muito triste, ele tem a capacidade de modular a afetividade dele e ele se mostra muito injuriado, muito prejudicado, muito sofrimento com os sintomas que ele tem. E quando você ouve eles se sentem confortados, e quando você faz um planejamento terapêutico, esse paciente sai daquela tristeza, daquele descontentamento com seus sintomas, ele passa a exibir esperança e deposita no médico, no terapeuta, a futura melhora dele. Nesse momento você vê que não é um quadro depressivo, e sim um quadro de somatização ou hipocondria, que é um quadro ansioso. Fosse um quadro depressivo com somatização de fundo, um quadro doloroso de fundo, o paciente não seria capaz de se demonstrar esperançoso numa melhora e ter expectativas positivas com a proposta terapêutica do médico, do terapeuta. Então, você vê que ela não tem sintomas de humor para tristeza ou alegria, ela não tem sintomas ansiosos, ela tem muito um embotamento afetivo, uma indiferença. Quando a gente
orienta o paciente e o familiar juntos, a gente nota que o paciente nada se abala as suas emoções diante mesmo de falar que a esquizofrenia é uma doença de prognóstico ruim, que possivelmente evolua para a incapacidade, mas às vezes com sorte o paciente resolve os sintomas psicóticos, nesse caso os delírios nihilistas, e eles têm alguma melhora. Mas foi um caso bastante interessante, o aluno pôde ver, e esse é o quadro que eu falei, não é pecado nenhum. O trivial, quando a gente tem menos experiência da psiquiatria, é que num quadro desses a gente aposte que seja depressão. Mas para a paciente estar tão depauperada, tão diminuída em suas capacidades, você tem que suspeitar de uma depressão grave com sintomas psicóticos. Daí o tratamento vai ser uma dose plena de antidepressivo, mais os antipsicóticos. Você vai fazer uma dose também de neurolépticos. Numa dose não tão grande quanto para a esquizofrenia, mas você vai fazer antipsicóticos. E esse paciente vai evoluir com melhora da psicose e vai manter os sintomas de embotamento afetivo. Com a evolução, passando as semanas ou meses, você vai conseguir revisar o diagnóstico e chegar ao diagnóstico de que era uma esquizofrenia, era uma psicose por esquizofrenia e não uma psicose dentro de um quadro depressivo. E se fosse um quadro depressivo com psicose, quando você faz antidepressivo e antipsicótico, geralmente o paciente vai melhorar dos sintomas psicóticos até antes dos sintomas depressivos, e depois o antidepressivo vai acabar agindo e vai melhorar os sintomas depressivos e o paciente volta à sua plena funcionalidade, exatamente como era antes do adoecimento. E aí fica claro que estávamos diante de uma doença depressiva grave com um quadro de psicose secundário em cima da depressão. Mas quando o paciente evolui com muita perda de funcionalidade e o embotamento afetivo, a gente vê que o quadro era de psicose mesmo, originariamente esquizofrenia. Esse quadro eu estou apostando que é um quadro originário de esquizofrenia, que a paciente já evoluiu com muito embotamento afetivo e já foi tentado se fazer para ela vários antidepressivos. Já tentou fluoxetina, sertralina, amitriptilina e nada beneficiou ela. Aliás, deu mais efeito colateral do que benefício, o que é muito típico para o quadro de psicose que não se beneficiam do uso de antidepressivos. Se você tem alguém, conhece alguém que está investigando vários sintomas com investigações médicas e não se chega a um diagnóstico clínico de uma doença física que explique todos aqueles sintomas, é preciso suspeitar de depressão com sintomas somáticos, é preciso se suspeitar de hipocondria e de somatização, e também quando o paciente perde muito suas funções, é preciso suspeitar de doença psicótica, sobretudo a esquizofrenia, com esses delírios nihilistas. Ontem eu citei para eles, para a família e para o aluno, que eu já vi um quadro de uma paciente que estava no pronto-socorro e já estava indo para a sua terceira laparotomia branca. O cirurgião ia abrir abrir a barriga da paciente pela terceira vez por um quadro de dor abdominal. Daí calhou que eu conhecia a paciente do ambulatório dos servidores municipais e eu já tinha feito perícia nela, ela tinha sido aposentada por invalidez, por esquizofrenia, e eu já tinha verificado que ela tinha passado por 2 cirurgias por dor abdominal, que não foi encontrado nada errado. E uma certa noite eu estava de plantão no hospital e essa paciente estava lá observada há mais de 24 horas, em jejum, fez ultrassom, fez tomografia, fez ressonância, e calhou que era o cirurgião, meu amigo, o Dr. Franco, falou assim: Toledo, eu vou ter que abrir essa paciente, já está mais de 24 horas aí, não passa dor da barriga por nada, e vou ter que abrir a barriga dela. E aí eu vi a paciente com ele, recordei da paciente
destrinchamos o prontuário, verificamos que já tinha 2 cirurgias anteriores. Eu fui conversar com a família e aquela velha história, o paciente de doença mental grave acaba aposentado por invalidez e muitas vezes aí não precisa mais comprovar o tratamento, não precisa mais fazer os atestados para comprovar a necessidade de se manter em afastamento na perícia. As pessoas acabam dando uma relaxada, afrouxam os cuidados com o tratamento e o paciente fica sem tratamento. E podemos evidenciar que a paciente estava sem usar o antipsicótico. O que nós fizemos? Decidimos não operar, iniciamos o antipsicótico ali internada e questão de 2 ou 3 dias depois a paciente já tinha reduzido mais as queixas e a gente tinha segurança de ter o exame físico e os exames complementares absolutamente normais. A paciente não precisou sofrer a intervenção cirúrgica e era um caso de delírio nihilista, onde o paciente acredita que alguns dos seus órgãos estão doentes, estão podres, estão doendo, e ele não arreda pé daquela queixa, mesmo diante dos exames clínicos e complementares normais. Se você conhece alguém que está passando por muitos exames, muitos médicos e nada encontro, é preciso se suspeitar de alguma enfermidade psiquiátrica. Então, dá teu like aqui no vídeo e encaminha para quem você possa ajudar com esse conteúdo. Muito obrigado. Vamos encerrar aqui.